Olá, eu sou o professor Anderson e estou hoje aqui com você para a realização de mais uma atividade. Nesse momento que estamos enfrentando a pandemia, as escolas estão fechadas e as crianças estão sem nenhum estímulo de aprendizado. Com o intuito de promover a educação à distância, vou apresentar para vocês uma atividade que possa ser realizada com acompanhamento do responsável. Então é importante que você que seja a mãe, o pai, ou até mesmo a avó, o irmão mais velho, esteja acompanhando essa criança nesse aprendizado. É importante também que você promova a leitura, a escrita, o desenho e até a manipulação de objetos para que ela não tenha perdas significativas durante esse período de isolamento. Hoje vamos trabalhar com o raciocínio lógico matemático e vamos fazer isso através do jogo, um jogo bastante popular, errei aqui, conhecido como Sudoku. Falando um pouquinho do Sudoku. O Sudoku ele é um jogo de origem japonesa, mas que teve a sua criação, o seu início em revistas dos Estados Unidos. Ficou popularmente conhecido a princípio no Japão, passando depois para os outros países. Ele consiste de um jogo de quebra-cabeças, onde você tem que descobrir os espaços vazios com os números numa certa lógica de raciocínio. O que eu vou apresentar de início é dedicado para crianças que estão no segundo ano da educação básica. Pode crianças mais novas ou mais velhas também adotarem esse início de jogo, mas esse é o nosso foco principal. Então eu vou mostrar aqui na tela, vou dar um corte aqui na tela, para mostrar como você vai organizar esse jogo para que a criança possa estar participando, brincando nele. Vamos lá, ok? Pronto. Bom, então o que vocês estão vendo agora é um papel onde que eu fiz a tabela. Nós vamos começar com um Sudoku que é conhecido como 3x3, né? Ele possui 9 casas para serem preenchidas. E aí, o interessante agora é a gente utilizar um material concreto, né? Onde a criança possa pegar esse material, manipular, para ficar mais fácil a sua linha de raciocínio. Lembrando que para cada Sudoku há apenas uma solução possível. E o estudante, ou se for mais de uma criança, tentando resolvê-lo de uma vez só, ele deve utilizar o raciocínio lógico para chegar a essa solução. Outra questão também muito interessante é que o Sudoku ele é um desafio espacial. A criança precisa encontrar o lugar de objetos a partir das informações disponíveis. O que faremos agora, antes de iniciar, é a distribuição das casas. Então, a gente faz como se fosse um gabarito, ok? Nesse primeiro exemplo, eu vou estar utilizando tampinhas de garrafa. Então, eu peguei tampinhas de 3 cores diferentes, como eu estou colocando aí na tela, e vou fazer a distribuição dentro das casas. Existe uma regra, tá? Nenhuma coluna ou em fileiras pode se repetir a cor das tampinhas. Então eu vou fazer uma distribuição aqui de forma que eu achar mais conveniente, ok? E esse vai ser aqui o meu gabarito. Então vocês podem observar que nenhuma coluna as cores se repetem, na 1, na 2 ou na 3, e também em nenhuma linha as cores se repetem. E aí eu vou deixar algumas casas em branco, como se fosse um quebra-cabeças que a criança vai ter que vir para montar, tá? Então eu vou retirar aquelas que eu achar melhor. Lembrando, se a criança tiver dificuldade, o melhor é você deixar poucas casas em branco, né? Que irá facilitar a ela adquirir esse raciocínio que nós estamos trabalhando, ok? Então eu vou deixar dessa forma que ela vai ter que preencher.
Mais uma vez, só existe uma resposta correta. Nesse momento, a gente vai começar a resolução desse sudoku. Para ajudar, o que eu fiz? Eu convidei aqui meu filho, ele tem 8 anos, né? E está no segundo ano da escola, né? Da educação básica. Ele não viu eu montando o gabarito primeiro, deixei ele em outro compartimento da casa e agora ele vai resolver de acordo com o problema que está aqui. Ok? Então vamos observar. Pode começar, rapaz. Então observa que ele já foi na sequência mais lógica, né? Aonde estava faltando. Como é que você acha que está certo? As colunas e as fileiras. O que que tem? O que que você pensou para resolver primeiro? Porque no sudoku não pode repetir nenhuma peça. Aham. A minha lógica foi não repetir nenhuma. Ok. Obrigado. Vou fazer um mais difícil, tá bom? Então, agora, uma forma da gente aumentar a dificuldade do exercício é reduzindo a quantidade de casas preenchidas. No primeiro exercício tinham 4, eu vou tentar agora reduzir para 3. Não me lembro a ordem que eu coloquei, né? Não precisa. Eu vou fazer aqui o meu gabarito de forma aleatória, fazendo, né, o meu preenchimento, observando que nenhuma coluna ou fileira pode se repetir as cores, né? Eu não poderia estar fazendo isto. Por exemplo, aqui estaria repetindo e aqui também estaria repetindo. Então eu tenho que ter esse cuidado. Deixo sempre cada coluna, cada fileira, sem repetição de cores. E aí eu vou escolher para deixar a quantidade menor de casas do que a atividade anterior. Então posso retirar. E posso tentar pedir para que ele resolva. Então agora ele vai vir resolver. Ele não viu novamente, né, a estrutura que eu montei. E ele vai tentar preencher. E se ele errar, essa é a vantagem do material físico, né? Se ele errar, ele pode modificar até achar a resposta correta. Vamos ver. Tá correto? Por que você começou pelo azul? Pode falar. Porque o vermelho estava aqui e eu acho que aqui, né? Estava vazio assim, né? Na verdade, se eu não me engano, estava assim. Era isso? E aí você colocou a primeira pedra, foi... Porque se eu botar o vermelho, eu ia repetir e a preta. preta também ia repetir aqui. E depois eu coloquei o vermelho. Uhum. Ah, não. Tinha colocado o preto aqui. Isso. E o vermelho, o azul, o preto, isso não ia repetir aqui, e o vermelho. Ok. Muito bom. Obrigado. Então, com a explicação, né, que ele deu, eu confesso para vocês que não foi nada planejado, a gente pode ver que o desafio, ele é um desafio espacial, que a criança, o estudante, ele tenta encontrar o lugar dos objetos a partir das informações disponíveis. Então ele não chuta a resposta, né? Ele procura a lógica para aquela pedra, aquela cor poder preencher aquela casa.
Então, o Sudoku, ele proporciona um esquema operatório, né, a partir da exclusão espacial. Então, a partir da onde aquela pedra não pode estar, ele acha o local da pedra da cor exata, ok? E também, além de tampinhas, eu posso utilizar qualquer material, como eu vou mostrar aqui para vocês. Muitas crianças têm em casa, são esses blocos, né, de montagem. Então eu pego o bloco de montagem, utilizo da mesma forma que eu fiz com as tampinhas, para que a criança possa tocar, manipular todo o material na hora de estar resolvendo o problema do Sudoku. Uma outra forma, né, para eu poder fazer a transição para números é mantendo o uso do material concreto, só que aí eu fiz aqui, ó, colocando números. E desta forma, a criança irá não se orientar tanto pelas cores, mas irá buscar a lógica, observando que em nenhuma coluna possa ocorrer, né, o mesmo número. Em nenhuma fileira também a gente possa ter o mesmo número. Então eu coloquei aqui uma fita crepe, escrevi o número, né, a caneta. Então dessa forma eu posso deixar também com que ela trabalhe agora fazendo essa transição, utilizando um material onde que ela possa, né, não tá escrevendo e apagando, mas o material concreto para poder manipular, mas já pensando agora numa sequência lógica com números, e não só com cores ou formas. Como você observou, começamos com 3 casas, né, 3 por 3, na verdade são 9 casas, e apenas com um material concreto, aonde a criança preenchia de acordo com as cores. Posso usar outra forma? Sim, com a forma dos objetos. Então poderia utilizar quadrado, retangular, redondo, de qualquer dessas formas, e ele vai utilizando aquela forma para preencher as casas. Utilizamos também dando início ao número. Então coloquei o número no material concreto e aí o aluno, a criança, ela pode manipular. O próximo passo é a gente aumentar o número de casas. Então vou mostrar agora para vocês um Sudoku com 16 casas, que é o 4x4. Vamos dar uma olhada como ele fica. Bom, agora neste exemplo, são 16 casas. Então eu preciso colocar, como é 4x4, números de 1 a 4. Né? Cada número ele vai ter 4 representações distribuídas no Sudoku. Como é uma transição que aumenta muito a quantidade de números e casas para a criança, a quantidade de pedras que eu irei deixar no tabuleiro tem que ser um pouquinho maior e aos poucos eu vou reduzindo conforme a criança vai se adaptando a essa linha de raciocínio. Então eu procuro tirar um pouco menos para que ela possa preencher. Vou deixar do lado de fora as pedras na sequência numérica, para facilitar um pouquinho na hora do preenchimento. Vou chamá-lo aqui novamente, para que ele possa tentar resolver esse desafio. Então a gente observa que ele foi formando as linhas mais fáceis na sequência.
para poder resolver. Tá certo? Tá certo? Pode responder. Você já conferiu? Se tem algum repetido? Não tem. Ok. Obrigado mais uma vez. Então, após essa execução, a gente conta a quantidade de pedras que tem e aos poucos vai reduzindo ou até mesmo modificando as que a gente pode deixar, né? Então, situações que podem acontecer durante a atividade. É normal da criança errar? Sim, é normal. Com o material físico, ela pode retirar a pedra, ela pode colocar novamente. E se ela não conseguir achar o erro, você pode também ajudá-la. Você pode pegar uma pedra, preencher uma casa e deixar que ela vá buscando a orientação sozinha para preencher o restante. Outra situação bastante comum é que ela peça para montar o sudoku para você fazer. E isso é excelente. Ela vai criar ali o sistema, o gabarito dela e vai escolher o nível de dificuldade retirando as pedras que ela acha mais importante. E após você preencher, ela ainda vai verificar se está certo ou não. Uma dica: erre de vez em quando isso acontecer. Coloque pedras nos locais errados para que ela possa achar o erro. Então isso ajuda no desenvolvimento do raciocínio. Espero que você tenha, né? Espero que você tenha gostado dessa atividade. Tenta fazer em casa para poder estar sempre estimulando a criança e os demais a ter uma linha de raciocínio durante essa pandemia. Até a próxima!